Bem-vindos a mais um vídeo no canal, no 1001 Projetos. Este será o nosso 18º vídeo e vamos voltar à série sem cortes, à série de entrevistas, e nesta semana estaremos connosco a Margarida Gonçalves. Quem é a Margarida Gonçalves? Vou-vos dizer já de seguida. A Margarida é manager da Quase Infalível. E no âmbito da sua atividade trabalha muito com normas como o CMMI e algumas normas ISO, especialmente na área da qualidade. E eu convidei-a por duas razões. Por um lado, porque ela neste momento é membro do comitê da IPMA para a área de certificação, para o CVMB, e para além disso, ela é uma convicta adepta das metodologias ágeis e, portanto, serão duas áreas que vamos explorar. A área da certificação e da adoção de standards e, por outro lado, a parte da agilidade. Vamos à conversa. Olá Margarida, boa noite. Obrigado por teres aceito o convite aqui para o canal 1001 Projetos. Para esta conversa queria apenas estabelecer duas regras simples. A primeira é que a conversa não vai ter cortes e, portanto, tudo aquilo que dissermos vai tudo para o ar. E a segunda é que isto é uma conversa de amigos e, portanto, não precisamos de grande formalismo, nem estamos com muita preocupação com a forma como dizemos as coisas. Queremos espontaneidade acima de tudo. Ok, obrigada Pedro pelo convite. Uma vez estou à altura de 1001 projetos, Nossa Senhora, tantos. Então, começando por me apresentar, por isso eu tenho várias personas na vida, aquela que estou aqui a encarnar é a persona da gestora de projetos, não é? E no meu percurso de gestão de projetos, eu comecei por ser gestora de projetos, depois estive à frente na Nova Base toda uma área que coordenava e geria a carreira dos gestores de projetos, que foi assim que eu conheci a Apogep. Eu desenhei um processo em que nós tínhamos várias evoluções e várias maturidades dentro da questão da carreira, e isso mapeava de uma maneira muito interessante com o modelo que havia na Apogep já na altura do 4-Level Certification. Depois de ter deixado a Apogep e ter montado a minha própria empresa, um dia fui fazer a minha recertificação e virei-me para o Nuno Pontes de Carvalho e disse: e vocês não precisam aqui de um voluntário ou outro? E o Nuno diz-me: oh, então não precisamos e até te pagamos. Pronto, e a partir daí nunca mais daqui saí. E, portanto, nesse meu papel fui assessor da Apogep durante muito tempo, ainda hoje sou. Tive que cessar as minhas funções quando passei a presidente da CNC, porque de acordo com as regras não era compatível. E ao fim de um alargado de anos como presidente da CNC, achei que estava na altura de vir uma pessoa diferente e dar uma outra visão à coisa, e decidi experimentar o nível acima, que é estar no Certification Board da IPMA e contribuir então para a gestão de projetos e para a certificação e validação das várias entidades da IPMA a nível mundial. Já lá estou há um ano, tem sido uma experiência engraçada e com muito que se lhe diga, mas podemos falar um bocadinho disso. Por outro lado, muito recentemente tive aqui um convite que aceitei, que também é uma nova experiência minha, que eu gosto de fazer experiências e de fazer coisas diferentes na vida, que é eventualmente vir a integrar o vosso grupo de trabalho sobre o Agile dentro aqui da CT. Também parece ser uma coisa engraçada, porque eu acredito muito no Agile, acima de tudo para o tipo de clientes que tenho e para a minha lógica mental de vida. Ok? Pronto, isto sou eu, uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas diferentes, vou saltitando de coisa em coisa, aprendendo com umas, fazendo outras, e nunca nego uma ciência que desconheço, e gosto de fazer coisas diferentes. Eu convidei-te pela tua experiência, especialmente pela tua ligação ao mundo da certificação, mas também a tua paixão pelo Agile, e por isso tenho aqui uma série de provocações para te fazer. Vamos a isso, vou lá. A primeira é, quando nós falamos de certificação, muitas vezes a ideia que vem à mente de muita gente é a burocracia, que as pessoas certificam-se e as empresas certificam-se por questões de imagem. É verdade que a certificação é essencialmente uma questão de conformidade e de marketing? Ou há vantagens num processo de certificação para além destes que são de imagem, não é? É tudo verdade, tudo o que tu disseste é verdade, ou seja, é óbvio que desde o momento em que a gente estabelece um processo pré-definido, a maioria das pessoas vê isso como burocracia. Isto é para quem é a pessoa que tem que cumprir o processo,
Pois, agora tenho que fazer este espaço e não posso inventar. Pronto. Nesse sentido, podemos lhe chamar burocracia. Eu chamo-lhe organização, não é? Eu prefiro entidades organizadas, onde eu tenho a minha cabeça livre para fazer as coisas que tenho que fazer, usando o meu intelecto para isso e não para tentar descobrir qual é o processo. Portanto, para mim, para o meu feitio, a organização liberta-me a mente em vez de me sentir tolhida e apertada, ok? Pronto, mas isto eu não vou dizer que as pessoas não têm essa sensação. Quando tu chegas a uma organização que tem um montão de processos desenhados, é óbvio que essa organização é mais rígida do que uma organização onde é tudo ad hoc, mas também é uma organização que é muito mais consistente na sua entrega, não é? Portanto, e a lógica aqui é a lógica de todas as normas ISO, se nós tivermos um processo standard, a gente consegue auditá-lo, consegue tirar indicadores e conseguimos melhorar esse processo. Isto na lógica das empresas. É óbvio que, já que as empresas dão aí este trabalho todo, então também é justo que possam fazer marketing, que isto é uma coisa que nós temos e que demonstra que nós somos mais organizados do que os outros. Por isso, sem dúvida, que há muitas empresas que começam processos de certificação porque querem a bandeirinha. As empresas só continuam os processos de certificação se aquilo lhes for útil. Ok? Portanto, para mim o assunto é claro. E aqui falando de certificação de empresas, não é? Se a gente quiser dar um bocadinho o salto para a certificação de pessoas, a coisa é diferente, que é, eu tenho a minha carreira profissional e eu tenho que me valorizar. Eu tenho muitas maneiras de me valorizar, mas claramente uma que é reconhecível pelo mercado é as certificações que eu tenho. E se eu quero trabalhar numa empresa que valoriza certificações, então é óbvio que eu quero ter as minhas certificações para poder mostrar que estou mais apto do que outra pessoa. Por outro lado, quer a gente queira, quer não, é mais fácil para quem contrata se aquela pessoa já tiver aquela certificação, porque não tem que lhe dar formação, parte do princípio que pelo menos há ali uma base, quer de vocabulário, quer de compreensão dos temas, que já está tida em conta. Agora, se isto é boring ou não, para algumas pessoas é boring, para outras não é? Não vou divulgar. Achas que o mercado valoriza esse salto da organização para a certificação, pegando nas tuas palavras? Eu acho que sim. É assim, vamos ser aqui claros. Vou dar um exemplo do mercado onde essas certificações nunca são muito utilizadas. As telecomunicações. Para mim, é um mistério da natureza. Porque é que todas as grandes telcos, as Vodafones, as Huawei, as não sei que mais, nunca pedem grandes certificações? Eu acho isso curioso. Enquanto que depois, se a gente mudar para zonas como, por exemplo, a indústria automóvel é um exagero de certificações, tu tens certificações para tudo, é altamente essencial para tu seres valorizado ter certificações. Portanto, é o mercado que dita isso. É o mercado e na banca tens certificações que são mais obrigatórias do que outras, mas tens cada vez mais certificações porque repara, a banca, tal como as telcos, tem reguladores, mas os reguladores das telcos nunca na vida foram atrás das certificações, enquanto que os reguladores da banca facilitam imenso as auditorias quando tu tens essas certificações. E por isso, isto é tudo uma lógica de mercado. As certificações só são mais valorizadas quando elas também te diminuem trabalho noutras coisas, não é? E eu acho, sinceramente, acho que quanto maior é a organização, mais o facto dos processos estarem definidos, certificados ou não, valoriza, não é? Todas as grandes organizações mundiais têm cadernos de processos, podem estar certificados ou não, a maioria das vezes até estão, mas é impossível uma pessoa gerir 10.000 pessoas sem ter processos definidos, quer dizer, não está a gerir, está a fazer qualquer coisinha, mas não está a fazer gestão. Falaste sobre isso e sobre os processos de reconhecimento e de certificação. Eu também tenho algumas certificações e conheço mais ou menos o mercado. Para tu és uma daquelas pessoas que tem no seu nome do LinkedIn as certificações à frente, portanto, és claramente uma pessoa que acreditas que acredito. Faz parte da tua identidade. É engraçado. Acredito, sim, senhor. Sim, claro. E então, eu a dizer, e sabemos que, por assim dizer, os operadores de mercado que oferecem certificações, as entidades que fazem certificações, elas recorrem a métodos até bastante diferentes de confirmação de que as pessoas preenchem os requisitos, as pessoas e as empresas. Não é? Da tua experiência, até como auditora, quais é que são os métodos mais confiáveis para perceber se a pessoa ou se a empresa
realmente preenche os requisitos dos referenciais e porque é que achas que esses métodos são melhores que outros? A pergunta é um bocadinho extensa, peço desculpa. E eu sou um bocadinho elástica, ok? Ou seja, eu nunca acredito que aquele método é maravilhoso. O que faz o método ser bom ou mau é os profissionais que o aplicam, ok? Portanto, eu toda a minha vida fiz auditoria numa lógica construtiva, não numa lógica de ir lá fazer tiques, está bem, está mal, chumba, chumba, passa, passa. Eu sempre achei que uma auditoria era um processo em que aqueles senhores me estão a pagar para eu verificar e, para além disso, poder fazer algumas sugestões de melhoria ao processo deles, de acordo com a minha experiência das outras organizações. Pronto. E isto sempre foi a maneira como eu, Margarida, via a auditoria. E por isso, os métodos, desde que sejam sistemáticos, são todos eles bons, ok? Agora, tu, enquanto prestador de serviço desses métodos, é que podes melhorar ou piorar, podes ser mais rígido e não dar uma justificação, ou gerares valor para a organização. Hoje em dia é comumente aceito que numa certificação individual se faz um exame. Ponto. E desde que o exame tenha proctoring e não sei o quê, blá, 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 é comumente aceito na maioria das certificações que a pessoa faz um exame e aquilo é um atestado de conhecimento. Pronto. Se depois, tal como na IMBA, se quer fazer atestados de experiência, tem que se recorrer a entrevistas e a relatórios e não sei o quê. Mas isso não é o standard de mercado. O standard de mercado de reconhecimento é um exame, não é? Uhum. E, Falaste sobre isso e ocorreu-me aqui uma questão que é, cada vez mais, em algumas áreas, vemos empresas a certificarem-se, nomeadamente nas normas ISO. Não é? A minha pergunta é, faz sentido termos entidades certificadas quando os profissionais que depois executam os processos não estão certificados? Não faria sentido que a certificação de empresas requeresse também a certificação dos profissionais? sim. Ou seja, quando a empresa se certifica, ela está a certificar os seus próprios processos. Se a empresa quer que as pessoas que usam os seus processos sejam o mais competente possível, faz sentido que procurem pessoas certificadas, não é? Porque essas pessoas, por si só, também estão a demonstrar que querem ter reconhecimento e que investem na sabedoria do papel que estão a desempenhar, não é? E por isso, vamos supor, eu quero ser um Scrum Master, não é? Se eu quero ser um Scrum Master, a única maneira que eu tenho de apresentar-me àquela empresa é como um certificado, é a maneira mais simples. Claro que posso apresentar o currículo de já ter trabalhado noutros sítios, etc, etc. Mas é o mais simples. Agora, há coisas em que há muito mais normas ISO, se a gente quiser pôr. As normas ISO são uma coisa tão extensa que há, de facto, normas ISO super interessantes e normas ISO super genéricas e normas ISO super específicas, não é? E as normas ISO, eu costumo dizer que têm aquela vantagem que é, como são discutidas em comitês que envolve o mundo inteiro, o que dali sai é o comumente aceito, não é? E, portanto, é sempre uma boa base de trabalho. Uhum. Mas eu concordo contigo, eu acho que uma organização que prima por querer ter certificações deve procurar profissionais certificados, com certeza, acho que faz todo sentido. Eu costumo fazer algumas analogias com a questão do trânsito rodoviário, especialmente com as empresas de transportes. Não é? Uhum, E uma empresa, se tiver um negócio, por exemplo, de transporte de matérias perigosas, uhum, aquilo não vai lá só com a certificação dos caminhões. Tem que pois certificar não, também os profissionais. com certeza. A mim faz-me alguma confusão termos empresas certificadas numa qualquer área e depois os processos serem executados por pessoas que são, perdoa-me a expressão, porque é um bocadinho abusiva, mas quase curiosos da matéria, não é? Que não Pouco têm o mesmo nível, qualificados, não é? Mas aí pouco qualificados. a própria lógica da certificação das auditorias internas da empresa deviam levantar esses temas, não é? Percebes? Eu sou, reparem, numa cultura anglo-saxónica, eu digo isto milhões e milhões de vezes, eu repito muito com esta frase. As culturas anglo-saxónicas, as pessoas aprendem muito com os erros, gostam de analisar os erros e aprender com eles. Nós que temos uma cultura católica, apostólica e romana, temos sempre muito mais preocupados com a culpa do que com aprender com os erros. E as nossas organizações são feitas por pessoas como nós, que têm a cultura que têm, não é? Porque a cultura é uma base essencial em todas as empresas e nós somos latinos. E quer a gente queira, quer não, isso vai para as nossas empresas. Mas sim, eu acho que a certificação profissional é uma coisa muito levada a sério. Eu vivi no Brasil durante um bocadinho da minha vida, não foi muito tempo, mas foi um tempo muito interessante. Não E tens uma das destaque. coisas... Não.
quando lá estou, esforço-me. Mas uma das coisas que eu achei engraçada foi, as pessoas tinham uma noção. Isto, eu estive lá em 2004, eu saí daqui no meio do Euro, por isso é que eu me lembro muito bem da data, que eu não sou boa com datas. Mas eles tinham noção que a faculdade não os preparava para o que eles queriam fazer na vida. E, portanto, qualquer uma das pessoas com quem eu trabalhava, eles estavam permanentemente a fazer cursos de atualização. E era um espírito, era um espírito de continuous learning, que nós na Europa não tínhamos absolutamente nada na altura. Portanto, na altura uma pessoa é engenheira, saia do técnico, está preparada até aos 90 anos para trabalhar, não é? Pronto. Eles não, eles já nessa altura tinham plena noção que tinham que estar em permanente aprendizagens e a tirar certificações e essas coisas todas. Portanto, nessa altura eles estavam bastante com uma mente muito mais aberta do que a nossa face à aprendizagem contínua. E as certificações ajudam-nos de alguma forma na aprendizagem contínua, né? Este último curso que eu agora estive a dar, do Agile Leadership. Grande parte do meu papel ali era pô-los a falar uns com os outros, era partilharem experiências, não é? Porque quando a gente dá formação a adultos, o que a gente quer é que eles partilhem experiências e aprendam mais com os outros do que o que a gente tem ali para lhes debitar, não é? E pronto, espero que todos se certifiquem, ainda não sei como é que... Como diria outro, ainda bem que tocas no Agile. Conta. Porque há aqui uma coisa curiosa, que é o Agile e os métodos adaptativos de forma global, não é? São cada vez mais utilizados nos processos de gestão de mudança, nos projetos. Claro. Defendendo os paradigmas ágeis, uma lógica de redução dos formalismos, não é um bocadinho incongruente que existam certificações Agile? Ai, até gaguejo eu. A pergunta é boa. A pergunta é boa. Vamos lá. O grande objetivo do Agile é ter em conta que o mundo está em mudança e que os requisitos estão em mudança e que não vale a pena a gente fazer planeamentos com 3.000 linhas para executar daqui por 5 anos, daqui a 5 anos já vai estar tudo diferente, ok? E esta é a lógica do Agile que eu abraço de alma e coração. Depois, o Agile, para além disso, tem coreografias que são perfeitamente rígidas e essas sim, o processo em si deve ser certificado, deve ser ensinado e as pessoas têm que o aprender para depois o objeto do processo poder sim ser trabalhado aos poucos, na medida das necessidades e é o que faz sentido. Eu durante a pandemia falei nisto variedíssimas vezes. Os meus clientes que já tinham muita agilidade imbuída e nos seus processos de trabalho, quando nós fomos todos para casa em teletrabalho, as pessoas já tinham quer as próprias pessoas, que eram os elementos das equipas, já tinham muita capacidade de autonomia, quer os próprios gestores de projeto já estavam habituados que eles tivessem autonomia. E, portanto, em vez do gestor de projeto passar o dia inteiro ao telefone, quando antes estava sentado ao pé deles, as coisas arrancaram a uma velocidade completamente diferente do que nas empresas mais tradicionais, onde tudo estava numa lógica de command and control. Portanto, o command and control é muito bom quando a gente está ali na selva, mas quando a gente está todos em casa e ninguém vê ninguém, o command and control não funciona, porque o chefe de projeto está sempre preocupado se o outro está em pijama a jogar em vez de estar a programar. E as pessoas não se sentem, e as pessoas, por outro lado, como o chefe de projeto não está a ver, estão sentados a jogar e a programar. Portanto, ele tem razão, está preocupado, porque o outro, ele não está aqui a controlar para fazer o que eu quiser. No Agile, as coisas como são muito mais colaborativas, como esta coisa dos daily meetings, como não sei, há uma interação bastante diferente. Faz sentido. Agora, o que eu tenho achado mais engraçado nos últimos 5 anos, acima de tudo, é nós criámos o Agile para o IT, não é? Porque os clientes têm dificuldade em explicar-nos requisitos, porque nós trabalhamos numa área que é uma área muito pouco tangível, isto não é como a parede, não é? A gente olha para a parede e vê se o tijolo está torto, a gente olha para um programa e não vê nenhum tijolo torto, aquilo não se vê nada, não é? Pronto. Esta foi a razão que a gente tentou arranjar ali o Agile. Mas o que é giro é ver nas áreas de marketing, nas áreas de recursos humanos, é uma daquelas áreas onde o Agile, porque de facto, coitadinhos, não é? Eles faziam planos anuais e depois a pessoa despede-se amanhã, não é? E isso não estava no planeamento, eu vou-me despedir amanhã, não está no planeamento, não é? Portanto, as equipas de recursos humanos têm hoje em dia uma lógica de trabalhar e uma maneira de gerir o seu backlog de trabalho totalmente Agile, e isso é engraçado. Portanto, eu acho que não há incongruência nenhuma aí, acho que, como sempre, nós temos que ter
não é? Nós temos que ter os fios nas marionetas para poder mexer as marionetas, mas os fios têm que lá estar. E a parte processual do Agile... juntar Agile com marionetas é fogo, é fogo. Também tinhas-me convidado a fazer umas coisas que era para as pessoas a pensar. Mas sim, o Agile tem um processo rígido, que as pessoas resistem no início, não temos qualquer dúvida, para poderes libertar a mente, para perceberes o que é que o cliente quer, para poderes trabalhar com ele mais vezes, sim, para poderes deitar coisas fora sem dó nem piedade. Para mim, uma das grandes vantagens do Agile é eu posso deitar fora sem dó nem piedade. É o falhar depressa, não é? É o falhar depressa, exatamente. E nos testes é o shift left, não é? Já que estamos aqui numa citações. Muito bem. Mas sim, eu sou uma grande fã da Agile, não nego. Tenho tentado estar envolvida, quer na IPMA, quer agora no PMSecure, a perceber todas estas coisas, como é que nós chegamos ao Agile vindo do tradicional, como é que a gente faz estas coisas mistas, em que a gente faz no Agile no que pode, e o resto tem que continuar a fazer interface com o mundo. E uma área que eu tenho sempre muita curiosidade é os Agiles fora do IT, e isso tem sido giro, porque com o Agile Leadership, não é? Que é a liderança ágil, essa sim é completamente dissociada do IT e é muito interessante. Muito bem. Estamos a falar sobre pessoas, sobre comportamentos. Sim. Em que medida é que a cultura e a língua, na tua opinião, influenciam a forma como os profissionais agem e como os projetos são geridos? Achas que há aqui qualquer coisa de diferente? Acho que é só, ou seja, nós somos, como pessoas, somos frutos da nossa cultura, não é? Pronto, nós não, já, deve ter sido o Freud, acho que foi o Freud que disse essa, não faço ideia, se tivesse preparado melhor te lembrava. Mas, por exemplo, eu estou a ler um livro agora, que se chama Through the Language Glass, e depois diz, Why the World Looks Different in Other Languages. E as palavras que a gente tem, e depois eles têm exemplos muito engraçados, por exemplo, se a gente quiser traduzir saudade, né? Saudade é um clássico português, não é? Saudade é uma palavra que é um sentimento que a gente não consegue traduzir diretamente para outras linguagens, para outras línguas, e por isso tudo isto nos condiciona, porque a maneira como a gente se exprime, obviamente que vai condicionar a maneira como a gente interage com as pessoas que estão à nossa volta. Quando eu estava no Brasil, uma das coisas que eu me ria muito é porque eu uso a expressão magoar, e magoar no Brasil, no sentido em que é machucar. E portanto eu dizia que estava magoada e eles achavam que eu estava muito ofendida quando eu só tinha batido com a mão na porta. Portanto, e claro que sim, não é? E não é só a linguagem, é toda a cultura que nós tivemos, o facto de sermos um país pequeno versus um país grande, e também foi uma das coisas que eu achei muito engraçado no Brasil, é efetivamente eles pensam em grande. Porquê? Porque eles são um país enorme. A dimensão deles não tem nada a ver com a nossa. E nós partilhamos uma língua com os brasileiros e em milhares de coisas somos mesmo muito diferentes. E isso foi giro, para mim foi uma experiência muito interessante, precisamente do ponto de vista de gerir pessoas, porque se gera pessoas de maneira completamente diferente, num contexto culturalmente diferente. E hoje em dia que nós fazemos muitos trabalhos para fora, não é? E eu, no meu caso, na IPMA, tenho sempre equipas, a minha equipa de CVMB, é uma vice-presidente russa, um presidente suíço, uma mexicana, um irlandês, eu, um lituano, uma polaca, e acho que já cheguei ao fim, com sorte. Acho que já passaste, são 7. Já passaste, não, e um indiano, exatamente. Portanto, sim. É o mundo interno, não posso dizer palavras que isto está gravado, numa chaveninha de café. E aqui não há cortes, Exato, aqui não há cortes, estou a tentar ter uma chavelinha de café. Mas sim, mas claro que sim. E esse é mais um tema, por exemplo, neste tema da corresponsabilização, uma das minhas alunas da minha turma do Agile Leadership, que trabalha muito com chineses, ela diz que uma das coisas que é difícil de fazer com os chineses são as retrospectivas, porque nas retrospectivas nós olhamos para aquilo que fizemos menos bem e que queremos melhorar. E as culturas mais orientais têm imensa dificuldade em fazer o meia-culpa do que é que correu menos bem, não é? Exatamente, comparado com o alemão ou com o inglês, que entra logo a matar e que deixa qualquer latino arrasado, não é? Portanto, sim, essa é a parte mais interessante da gestão de projetos, seja com que metodologia for. É a gente conseguir levar um grupo de pessoas a trabalhar melhor em grupo do que individualmente. E isso não há norma que nos regule. Exatamente. Desculpa, o que é que eu te estraguei? Não, estragaste-me um bocadinho aquilo que eu tinha pensado perguntar-te assim, mas vou fazer na mesma pergunta. Pergunta. É um bocadinho chover no molhado, mas pronto. Está mal. E
depois disto tu disseste que existe de facto uma influência muito grande da cultura. Achas que existe uma forma de gerir projetos típica da lusofonia, dos Existe, portugueses, claro, dos obviamente. brasileiros, Claro que sim. dos africanos de Claro que língua sim. portuguesa? Vou dar um exemplo clássico. Os portugueses e os brasileiros não fazem gestão de risco, querem resolver problemas. Até o problema acontecer, a gestão de risco é só para fazer umas folhas de papel para o gestor de projeto apresentar esse steering. De facto, os planos de mitigação não são pensados, nem são trabalhados com o cuidado que um inglês ou que um alemão pega numa coisa daquelas, ou um sueco. Nós é assim, deixa lá, quando aquilo começar a arder, a gente logo pega na mangueira. Portanto, isto é muito lusófono. A nossa dificuldade em escrever, por exemplo, eu agora tenho feito um trabalho de 27.001 de segurança de informação, convencer empresas a escrever listas de riscos potenciais. E então, quando chega ao momento em que tem que analisar risco residual, eles já estão a vomitar e eu já estou a fugir de uma infartação e eu tenho que os ir agarrar porque já estão todos a fugir, não é? Portanto, sim, a lusofonia tem, por um lado, uma coisa boa que é, vive bem na incerteza. Vive bem na incerteza. Nós vivemos bem com um plano mais vago. Acostumamos. E por outro lado, também tem uma carga mais emotiva, que é boa, que eu pessoalmente considero boa, não é? Relacionada com os projetos, mas que às vezes é muito complicada de gerir para outras culturas, ok? Portanto, se eu disser, nós fazemos aquele filme e batemos com a porta e voltamos atrás e não sei o que aí, conseguimos fazer ali todo um teatrinho, que nós sabemos que é um teatrinho, mas que há outras culturas que têm dificuldade. Pegando um bocadinho no que tu disseste agora e numa coisa que disseste no início sobre certificação / organização das empresas, não achas se calhar que nós somos um bocadinho menos sistemáticos, para dizer assim, na gestão de risco, porque de facto nos falta organização por trás e se nós fôssemos pensar bem em todos os riscos que estão pela frente, não fazíamos os projetos? Eu acho que nos falta organização por trás, isso eu também acho. Mesmo porque eu acho que a gente consegue fazer uma faculdade inteira ou um curso até de liceu sem nunca na vida nos explicarem qual é a utilidade da organização, não é? E sempre que se fala em organização, toda a gente fala nas receitas de culinária, não é? Que eu acho que é um exemplo mais fuleiro da face da terra, porque eu adoro cozinhar e um dos meus sempre objetivos na vida é inventar em cima de uma receita de culinária, portanto eu não acho nada que uma receita de culinária, lá porque tem os passos, seja um bom exemplo de organização. E pronto! Mas sim, eu acho que sim, eu acho que nos falta. Talvez. É mais não, é porque as pessoas acham que um processo é seguir um conjunto de passos e portanto como uma receita tem passos, eles acham que aquilo é um processo. É um facto que tem inputs e que tem outputs, tudo bem, mas pronto. Mas eu acho que sim, eu acho que nos falta organização. E nós vimos agora, não é? O nosso exemplo clássico, isto vai ser uma entrevista datada, foi o exemplo da Task Force e da organização de tudo isto, não é? A gente tem um militar, o homem chegou lá, pôs a organização a funcionar e bom, mas eram uma nação de 85% dos portugueses vacinados. Sai o militar, volta aquilo para o Ministério da Saúde, pronto. Deixa-me só dizer isto, que é, quem tiver a ver esta entrevista em 2050, por favor, vão ao Google ou ao motor de busca que houver na altura e procurem Covid 2021 Portugal. Exatamente. Mas pronto, isto tem que ser datado. Exato. Mas nós sobrevivemos e vamos estar cá para contar a história em 2050. Aliás, nesse processo é muito interessante porque nós temos uma sinusoide em termos de humor. Não é? Quando parece que somos os melhores do mundo, como estamos a morrer todos, como somos os melhores do mundo outra vez. Que é um bom exemplo de como as culturas são mesmo diferentes, não é? Portanto, cá em Portugal, há carneirada, não é? Se quiseres dizer isto para negativa, eu vejo que isto é para positiva, disseram-nos para nós irmos vacinar e nós fomos. E ninguém fez manifestações na rua, ninguém se chateou, ninguém levantou a pancada, não sei o quê, nada, não é? Portanto, lá fomos nós todos contentes, percebemos que aquilo era bom para nós, era a borla, não é? O português gosta de fazer uma boa borla, também essa parte também é importante. Era a borla, tinha umas filas, um gajo conversava um bocado, vacinámos todos, não é? Chegas aos chatos do norte da Europa, não é? Não, vacinar, isto é contra os meus direitos, as minhas liberdades. Portanto, os valores são essenciais nisto tudo, não é? Eu acho que a pandemia, a sério, é sempre um bom exemplo para tudo e mais alguma coisa, nomeadamente sobre a nossa reação enquanto povo
e é o que tu dizes, exatamente, não é? Agora somos os melhores do mundo, não é? Vamos ver o jogo de futebol daqui por uns dias, logo vemos se somos os melhores do mundo ou se nem sequer Mas vamos ao isso Mundial. torna o exercício da gestão de risco, que estavas a falar, e do mapeamento de risco, uma coisa muito ingrata. Claro. Estarmos no ponto de cima, no ponto de baixo da nossa Somos muito curva de hormonais. humor. Somos um país muito hormonal. Sim, exatamente. Com muita TPM. Mas pronto, mas desde que a gente, mais uma vez, desde que a gente se reconheça e se conheça e adapte os nossos processos para ter isso em conta, é tudo bom. É tudo bom, Desde que saibamos lidar com isso, não é? Muito bem. Exatamente. Não te podemos andar a enganar-nos. Pois, o autoconhecimento é também uma ciência. O self-management é a coisa mais importante das nossas vidas. Exatamente. Olha, Margarida, tinha só uma última pergunta para ti. Diz-me. Relativamente simples. Falámos aqui sobre gestão de projetos, certificação na área de gestão de projetos, desenvolvimento da gestão de projetos. Falámos um bocadinho sobre a Agile. Eu continuo chocado a pensar que uma metodologia que supostamente é para ser desburocratizada, depois levamos com um processo de certificação em cima, mas pronto, é como Tens que ser mais ágil nesse teu raciocínio. Eu tenho certificação Agile, portanto, não estou só a meter veneno. Eu como agora como já estou do lado daqueles que escrevem, eu sou como na laranja mecânica, sou as que fazem os cassetes, portanto eu não consumo os cassetes. Isto sim, vocês podem ir ver ao Google, que vocês sabem o que é a laranja mecânica, isso já foi há muitos anos atrás. Não, o problema é que a nossa audiência não sabe o que é uma cassete. Ai, pois é, ainda pior. Pois é. A minha questão é, se pudéssemos tomar uma medida para fortalecer a gestão de projetos, as competências, o desenvolvimento, a forma como é difundida na sociedade, a forma como é reconhecida, o que tu achares, qual seria a medida que tomarias? Vamos ter eleições e tal? Pode ser que isto entre do programa de governo? Não sei. A IPMA tem uma iniciativa que eu acho extremamente engraçada, que é o IPMA Kids. E eu acho que quanto mais cedo a gente embutir este tipo de conceitos nos miúdos, não é? Quanto mais cedo a gente os puser a ter conceitos de responsabilização, de trabalho em equipa, melhor para a sociedade, não é? E eu acho, repara, eu consegui fazer todo um curso superior numa escola de engenharia muito bem conhecida neste país, tive uma cadeira de gestão de projetos. Graças a Deus agora já há. Mas é só quando se chega à faculdade, eu acho que isso é tardíssimo, não é? Eu acho que gestão de projetos é tão importante como fisicoquímica no primeiro ano do ciclo, não sei, no sexto, não sei o quê. Fisicoquímica penso que é no sétimo ano. É só pronto, então, já não se diz sétimo ano. Isto porque o meu filho passou por lá há tantos. Mas pronto, eu acho que a organização é tão importante como a literatura e deve ser ensinada desde cedo. E nós sabermos que tipo de organização é que temos que pôr em cada um dos projetos da nossa vida, eu acho que é uma coisa muito essencial de se trabalhar cedo na carreira das pessoas, sabes? É óbvio que, do ponto de vista do programa de governo, mais do que pôr isto no Ministério da Educação, não lhes ficava nada mal pôr isto em cada vez que faziam contratos públicos, não é? E que era uma coisa que a gente acaba sempre por ter algum reconhecimento, não é? Era um pequeno grande passo. E é uma coisa que é do mais comum em não sei quantos países por esse mundo fora, não é? E enquanto que os engenheiros civis, que foram eles que inventaram a gestão de projetos, já têm isso há anos e anos e anos e anos, não é? E nós temos colegas que têm gabinetes que só fazem gestão de projetos, não é? Do nosso lado, das nossas profissões, ainda há muito para fazer. E eu digo-te, para mim, um dos mistérios que eu ainda não consegui resolver na vida é porque é que as empresas de telcos não estão ligadas às certificações. Porque tu hoje em dia, do ponto de vista de mercado, eu trabalho com todos os mercados, não é? E o mercado de telco é sempre um mercado que passa ao lado. E isso é estranho. E é porque os reguladores também vão terem um papel que não exige nada. Eu acho, não conheço muito pouco do mercado de telco, mas a noção que eu tenho é que tu dás mais valor à gestão de projeto nos momentos de menor existência de recursos. Quando a tua margem está assente na eficiência. E a noção que eu tenho é que durante muitos anos nas telco houve uma superabundância de recursos
e, portanto, a eficiência na gestão da mudança não era muito crítica. Talvez, Mas repara posso que as estar a ser telcos abusivo. fazem sempre dinheiro em OPEX e não em CAPEX, não é? Exatamente. E por isso, porque eu lembro-me de ter certificado alguns dos projetos da Vodafone na Nova Base, na Apogep, e eles diziam, nós não gerimos budget. O budget É o que for. é o que for, porque o que interessa, a gente vai ganhar dinheiro em OPEX, não em CAPEX. Não é? O que interessa é ganhar capacidade, não é? É Exatamente. construir. A partir daí, sim. Sim, mas Porque, pronto. porque o fator multiplicador do rendimento nas telcos é brutal. Agora não sei, eventualmente o mercado está mais concorrencial, mas sim, as margens são muito grandes. Mas deixa-me ainda dizer uma coisa. Conta-me. Tu falaste do Eat Kids. Eu acho que a grande vantagem de se ensinar gestão de projetos desde pequenino, já tivemos aqui um outro convidado que falou da mesma coisa. Não tem a ver não tem só a ver com as questões da organização e trabalho de equipa, mas tem a ver, isto para as culturas do sul da Europa, com inserir uma cultura de positividade e de problem solving. Certo. Porque tipicamente nós somos desenrascados, mas não temos uma mentalidade orientada a ser possível. Mas se tu vês os filmes do Noddy, há desenhos animados do Noddy que são verdadeiras maravilhas de gestão de projeto. A sério, são mesmo engraçados, porque tem o problema, é analisar o problema, e depois os riscos e a mitigação, e aquilo que só pode ser feito por ingleses, ok? Eu já agora, dando exemplos, uma das séries que achei mais engraçadas sobre exemplos da Agile na vida real, é uma série, passando da publicidade, não há aqui nenhum banner, mas se tiveres curiosidade, há uma série na Netflix que se chama New Amsterdam, que é uma história de um hospital. E é a história de um diretor clínico que chega lá e que a posição dele é: o que é que eu posso fazer para ajudar? E, portanto, ele é o verdadeiro Agile Leader. A posição dele de servant leader é engraçadíssima. Sim. E então, há 1 ou 2 episódios que então são paradigmáticos. Há um episódio que eu recomendo a todos os meus alunos que fazem o curso da Agile comigo, que é o episódio em que ele tira todos os PCs das consultas. E, portanto, os médicos têm que olhar os doentes nos olhos, sentarem a olhar para o computador e dizer: olá, senhor João, não é? E então, os médicos ficam em pânico porque não têm entre eles e o doente uma muleta, não é? Eu acho que uma barreira eu acho que é um bocadinho forte, mas uma muleta ali que tudo, e é engraçadíssimo a reação de medo da mudança de toda uma classe médica que é uma classe que se considera uma classe inteligente, etc., face a agora tenho que lidar diretamente com o meu cliente. E essa série, porque é sempre a postura dele, é What can I do to help? E depois ele tem ideias completamente fora da caixa, que também é engraçado, não é? Pelo facto de estar liberto e querer sair do sistema. É uma série super engraçada sobre gestão de projetos, se a gente quiser, no sentido em que quebra muito com as fronteiras. E eu acho sempre graça ver estas coisas inseridas em contextos completamente diferentes. Eu também tenho por hábito, tenho um bocado o vício de quando estou a ver um filme, pensar assim, aquela cena ali dava-me jeito para ilustrar não sei o quê. Exatamente. Ainda agora há poucas semanas estava a ver um filme que por acaso recomendo, muito engraçado, já não sei em que canal, acho no Amazon Prime, que era, passando a publicidade também, que é o Whisky Tango Foxtrot, acho que é assim, que é a história de uma repórter de guerra no Afeganistão, história real. A generalidade da história é engraçada, mas a parte mais engraçada é quando as tropas americanas vão a uma aldeia e reconstruir um poço. E porquê é que estão a reconstruir um poço? Que é para as mulheres não terem que andar não sei quantos quilómetros para carregar água. Uma coisa bem feita, não é? Passado 4 ou 5 dias passam lá, o poço tinha sido rebentado pelos talibãs. E então eles recuperam o poço. Passado mais 4 ou 5 dias vão, mas desta vez levam o repórter com eles. Calhou. Certo. E ela tinha bebido muita água, um ambiente seco, bebido muita água, chegou à aldeia e estava aflita para ir à casa de banho. Sendo mulher, ela foi à zona das mulheres na aldeia para ir à casa de banho. E quando ela regressa diz: comandante, não
não são os talibãs que estão a arrebentar o poço, são as mulheres. Ele diz, não, isso é uma estupidez. Então, como é que as mulheres, que são as principais beneficiadas pelo poço, estão a destruir elas próprias o poço? Não, é que o tempo que elas fazem a ir e voltar ao rio é o tempo em que são livres, podem falar umas com as outras, podem coscovilhar. Enquanto se tiverem o poço aqui, não podem sair da alçada dos homens. Ora, como gestão de stakeholders, é espetacular. Não é? Claro, exatamente. E já passei isso numa ou outra aula porque acho que é muito engraçado. Não é? Eu tenho esse defeito que tu também tens. E é por isso que eu estava a dizer que ando sempre à procura de quadrinhos para poder ilustrar eu coisas. também. Há tempos foi uma série para miúdos que é o Babysitter's Club. E aquilo é um conjunto de miúdas que fazem babysitting, organizaram-se e têm ali uma organização de miúdas que fazem babysitting na zona. E então a babysitter principal fica com gripe. É a chefa. E então a interina, enquanto ela está com gripe, decide mudar as regras todas. E desata a mandar. E obviamente que as outras resistem. E toda aquela dinâmica, aquilo é maravilhoso, aquilo dá horas de material, de explicação de como é que a gente convence os outros, como é que se negocia, e depois ela no fim percebe que efetivamente a mudança demora tempo. Olha, super engraçado. Obviamente que nada da série diz nada disso, nós é que comandamos a ver isso com os nossos olhos, não é? É o nosso filtro, não é? É o nosso filtro feito profissional, vemos estas coisas, mas sim, obviamente a gente tem que aprender com tudo, não é? Era aquilo que eu dizia no início, não é? Se a gente não estiver sempre a aprender, não tem graça nenhuma. Eu acho que a única maneira de nos mantermos vivos é estarmos sempre a aprender. Olha, Margarida, quero-te agradecer muito este tempo que tivemos aqui à conversa. Não sei se queres deixar uma mensagem final. Quero, certifiquem. Eu sabia que ias dizer isso. Não, claro que sim, não é? Portanto, a gente tem que, a gente não vale a pena. Eu sou uma pessoa que foi responsável de certificação, continuo ligada a entidades de certificação e, portanto, efetivamente acredito quer na certificação das empresas, quer na certificação das pessoas e acredito muito em modelos de maturidade de certificação, não é? E por isso, eu acho que o processo de uma empresa certificar é um processo muito diferente do processo de manter uma certificação. E em relação aos profissionais é a mesma coisa, o esforço que vocês fazem para tirarem o carimbo é muito diferente de depois irem lá, entrarem nas tertúlias, virem aprender coisas novas, há temas que vos interessa mais, há temas que vos interessa menos, e hoje em dia o mundo é uma ervilhinha e portanto nós temos colegas internacionais em todo o lado do mundo, o Pedro sabe bem isso que está nos comitês da ISO e trabalha com eles há anos e anos e anos, e há de facto um manancial e uma capacidade de a gente falar com pessoas mundo fora. Não é? Por exemplo, eu agora um dos livros que estou sempre a recomendar é o livro das métricas ágeis, foi escrito por um colega nosso brasileiro, que é top, o livro é top, custa 7 euros na Amazon, e que tem de facto a melhor resenha que eu encontro de métricas ágeis para qualquer cliente, ainda não consegui deixar nenhum cliente na mão. E por isso, sim, a minha mensagem final é: a vida é toda uma longa viagem, aproveitem e certifiquem-se das coisas que gostam. Se gostarem de gestão de projetos, a gente está cá para vos apoiar. Boa. Obrigado, Margarida. Grande beijinho. Nada, foi um prazer, Pedro. Esta foi a conversa com a Margarida. Espero que tenham gostado e que tenham tirado alguns insights que possam tirar partido, quer para decidirem se devem ou não fazer uma certificação, quer que tipo de certificação é que devem fazer, e também relativamente às metodologias, porque é que o ágil é tão importante e tão interessante nos dias de hoje. Queríamos adicionalmente agradecer vocês terem visto este vídeo, agradecer a vossa participação e o vosso apoio, e deixem-me sugerir-vos alguns vídeos que podem ver em complemento deste e que podem também trazer mais valia para vós. Inscrevam-se no canal se ainda não estão e grande abraço.